Eu costumo sempre dizer que o novenário da paróquia é uma ocasião muito oportuna de renovação espiritual e, consequentemente, de comprometimento com o caminho, as atividades pastorais dessa mesma paróquia. E aqui eu quero recordar, Frei Rodrigo, um tema que acompanhou e que perpassou esse novenário, que é o tema da esperança. Algo muito importante nesses tempos em que nós estamos vivendo de pandemia e, consequentemente, de dúvida e de preocupação de tantas pessoas. Então é importante manter viva a esperança e, consequentemente, a confiança em Deus, que é quem nos ajuda a superar todas as dificuldades. Uma outra coisa interessante é a palavra de Deus que nos é dirigida neste final de semana, que para mim também foi providencial neste tempo e nesse encerramento do festejo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E é importante porque nos traz dois temas que a gente não gosta muito de tratar, que é o tema da enfermidade e o tema da morte. Aliás, quero já chamar a atenção para a primeira frase da leitura do livro da sabedoria que nós acabamos de escutar, que diz o seguinte: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Depois continua dizendo que, na verdade, como também nos afirma São Paulo, a morte é uma consequência do pecado ou daqueles que aderiram à vontade do demônio, que é aquele que quer exatamente o contrário da vontade de Deus e que quer condicionar também a todos nós em relação a isso. Portanto, não tenhamos medo de refletir e, inclusive, de nos preparar para esta realidade que nós, mais cedo ou mais tarde, iremos fazer esta experiência. Experiência que é, como nos ensina a palavra de Deus, uma passagem. Passagem de uma realidade que aliás, que não é definitiva, mas que é passageira. Para a gente tomar consciência também, como diz São Paulo em uma outra ocasião, de que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Portanto, é importante esta consciência e esta preparação de que essa realidade é passageira. A realidade definitiva é aquela que nós iremos experimentar junto de Deus depois de fazer essa passagem. Não deveríamos ter medo de refletir, repito, e de nos preparar para esse encontro definitivo que nós iremos fazer com o nosso Deus. Porque também depende desta preparação e deste compromisso, deste comprometimento, para fazer essa experiência definitiva junto de Deus, ou ao contrário, distante dele. Aquela realidade que nós chamamos de inferno, que é a possibilidade de, depois de fazer essa passagem, ficar definitivamente distante de Deus. A igreja, que é continuadora da missão de Cristo, é aquela que tem o papel de nos ajudar neste processo de amadurecimento humano e espiritual, colocando na nossa vida tudo aquilo que são os mandamentos e a vontade de Deus para a nossa vida. A experiência desta adolescente de 12 anos deve ser algo que deve nos ajudar nesta consciência de que Deus pode tudo. Se vocês recordam bem, no domingo passado, a gente lia aquele texto do Evangelho em que Jesus estava dormindo na barca, enquanto ela se enchia de água e os discípulos gritavam com medo, dizendo: Senhor, nós estamos afogando e tu não te preocupas. E ele acalma os fenômenos da natureza e questiona o seu discípulo, dizendo: por que esse medo todo? Vocês não têm fé? É aí então que é importante a gente tomar consciência também de que a fé é um elemento fundamental nesse nosso processo de amadurecimento. O filho, aliás, o pai, o chefe da sinagoga chamado Jairo, vai ao encontro de Jesus
porque tem fé, porque acredita que ele pode curar sua filha. E mesmo diante da morte, né, ele mantém viva esta fé. Jesus diz: não tenha medo, basta ter fé. E vai ao encontro daquela criança, daquela adolescente, a toca e a cura. Ou melhor, a ressuscita. E interessante um detalhe, que ele diz assim, que ela não está morta, mas está dormindo. E é o motivo justamente para críticas e para que as pessoas comecem a caçoar dele. E não é a primeira vez que Jesus se refere a essa experiência da morte como alguém que está dormindo. Foi a mesma coisa também diante da morte do seu amigo Lázaro. Um texto muito conhecido de todos nós. Quando chega a notícia de que ele está enfermo, ele diz que, aliás, quando chega a notícia da morte, que ele não está morto, mas está dormindo. E diante do desespero das irmãs, especialmente de Marta, que diz: Senhor, se tu tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele se comove diante desta realidade e diz: o teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas é como se ela quisesse dizer: eu queria que ele tivesse vivo agora. E no fundo é o mesmo sentimento que todos nós experimentamos diante da morte das pessoas que nós amamos. Porém, queridos irmãos e irmãs, estas experiências, repito, devem nos ajudar a amadurecer e a crescer na fé. A experiência da enfermidade daquela mulher que fazia 12 anos que estava sofrendo de hemorragia é também uma outra realidade que deve nos questionar. O Papa Francisco, nessa manhã, na sua alocução, falava exatamente disso. Não aparece o nome da mulher. Simplesmente fala desta mulher que estava com 12 anos com hemorragia e que, ouvindo falar de Jesus, ela toma uma decisão. Vai no meio da multidão com aquela consciência e com aquela clareza de que se eu tocar, ela pensa, pelo menos na sua roupa, eu ficarei curada. E é exatamente isso que acontece. Então Jesus toca na menina e a ressuscita, e aquela senhora enferma, aquela mulher enferma, toca em Jesus e também fica curada. Então o questionamento que o Papa nos fazia a todos nós é exatamente isso: até que ponto nós estamos crescendo na nossa fé e nós estamos permitindo que o Senhor possa nos tocar e possa nos curar de tantas enfermidades físicas e espirituais. Parece, portanto, diante desta realidade, que a fé, repito, é um elemento indispensável para que Deus possa nos tocar e possa agir na nossa vida. A fé de Jairo e a fé daquela mulher enferma fizeram com que eles experimentassem a libertação, a cura. E diante desta realidade, também da pandemia que nós estamos vivendo, e como dizia, tem metido medo em tanta gente, é importante a gente se voltar para a palavra de Deus, né? E tomar consciência de que, se Ele atuava e atuou naquele tempo, continua atuando ainda hoje através da igreja e através de tantas pessoas que são enviadas justamente para esse serviço. E o Papa questionava dizendo: qual é a maior enfermidade do mundo de hoje? Será que é a pandemia? Será que é o câncer? Será que é a tuberculose? Ele perguntava. E ao mesmo tempo respondia dizendo que, na verdade, a maior enfermidade que se vive no mundo inteiro hoje é a falta de amor. Portanto, é necessário voltarmos para Deus, abrir o nosso coração para Cristo, para fazer a experiência daquela mulher. Porque ela estava enferma com a hemorragia, mas como consequência também desta enfermidade, era considerada impura. E, sobretudo, não podia experimentar algo que é fundamental
na vida de uma mulher, que é a possibilidade de gerar filhos. Se estava com hemorragia, não havia condições, portanto, de haver relações humanas maduras, e serenas. Justamente por isso, as pessoas queriam manter distância, porque era considerada impura. E, consequentemente, não podia experimentar essa realidade do amor. Coisa que Jesus, apesar de questionar quem havia o tocado, ele depois, quando se dirige a ela, diz: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada. Então, é a relação amorosa, é a realidade de Jesus que vai ao encontro justamente daqueles que mais precisam, daqueles que estão excluídos e abandonados muitas vezes. E aí, neste sentido, queridos irmãos e irmãs, é importante também a gente recordar que, como a igreja é continuadora da missão de Cristo, e nós fazemos parte dessa igreja, nós temos o compromisso e a obrigação de ir ao encontro, sobretudo, daqueles que estão excluídos, daqueles que estão marginalizados, daqueles que estão enfermos, física e espiritualmente. E muitas vezes não precisa muita coisa para que muitas pessoas sejam curadas desses males. Basta uma presença, uma oração, uma proximidade, sem preconceitos e sem julgamentos. Portanto, que esta experiência dessas duas figuras, ou dessas duas realidades, da enfermidade e da morte, possa nos ajudar no nosso crescimento. Primeiro, aumentando a nossa fé, pedindo ao Senhor que aumente sempre a nossa fé e que nós nos deixemos tocar pela presença, pela graça, pela misericórdia de Deus. Que nós possamos, depois dessa nossa novena, prosseguir a nossa caminhada com muito mais esperança e com muito mais fé, porque isso não depende só de nós, depende de Deus, mas também de nós. Para isso é necessária esta abertura, mas também o comprometimento. Que Deus nos ajude e que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interceda sempre por todos e cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.